Aleluia, 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 aleluia. Encontramos o Messias, Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno. De sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo Jesus, perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, as Sagradas Escrituras nos traz histórias de um povo com Deus. E é tão interessante compreendermos a história, porque muitas vezes as histórias bíblicas, elas se assemelham também à nossa história com Deus. Falo isso porque nós ouvimos da primeira leitura, tirada do livro de Samuel, a história desse menino que foi chamado desde o ventre materno. Samuel, para quem não sabe, a sua mãe se chama Ana, e quem tiver a oportunidade de conhecer a história de Samuel é muito bonita. Ana era uma mulher estéril. Se a gente pegar um pouco da história, Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Isso significa dizer que quando Deus abençoou Abraão para uma grande prosperidade, todo o povo escolhido, ou seja, o povo de Israel, precisava ser esses herdeiros da bênção de perpetuar essa geração. Aí nós conseguimos explicar por que as mulheres que eram estéreis eram consideradas as mulheres que não tinham a bênção. Por quê? Porque não conseguia prosperar a bênção de Deus dada a Abraão para uma descendência muito numerosa. Então, para o povo de Israel, quanto mais filhos, mais aquela família tinham a bênção da prosperidade da geração, que levavam consigo a bênção de Abraão, enquanto aquelas que não tinham filhos não tinham a bênção. Então as mulheres sofriam muito e as famílias eram muito julgadas. Se a gente pega hoje, no nosso contexto atual, algumas situações em que a gente ainda luta, a gente percebe contra a discriminação, a gente percebe como é difícil, né? Se a gente pega uma discriminação racial, a gente luta hoje
historicamente a gente percebe que a raça era algo que dava uma dignidade a uns e aos outros, a cor da pele. Imaginemos então o preconceito que essas mulheres viviam naquela época por serem estéreis, né? Não poder ter filhos. E Ana, um dia, em prantos, chorando, foi ao templo orar, pedindo ao Senhor que tirasse ela daquela humilhação, que ela pudesse ter um filho. E Deus ouviu o seu clamor e deu a Samuel. Só que Ana foi ao templo orando, dizendo: se tu conceder tirar da humilhação, eu consagrarei o filho que de mim foi gerado. E Deus ouviu o clamor daquela mulher, e desde o ventre materno, Deus já havia chamado Samuel para ser um profeta. E Samuel, depois de crescer, depois de nascido, foi entregue a Eli no templo, como Ana havia prometido. Ela teve o filho que tanto desejou, mas ela entregou ao Senhor porque havia consagrado desde a geração do seu ventre. E Samuel crescia com Eli. E aí a gente ouviu o episódio hoje, já do capítulo 3 de 1 Samuel, onde Deus pela primeira vez se revela àquele menino, chamando Samuel, Samuel. Samuel, ainda sem entender quem o chamava, por 3 vezes foi a Eli para saber se Eli estava chamando ele. Porque muitas vezes a gente não consegue, como a leitura que nós rezávamos quinta-feira passada sobre abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ou seja, muitas vezes a gente se confunde com aquilo que Deus nos chama com as vozes do mundo. É por isso que é muito difícil discernirmos qual é verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque ouvimos muitas vozes, a de Deus, mas a de muitas outras que o mundo nos oferece. E muitas vezes a gente fica em dúvida de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como Samuel, que achou que Eli estava chamando. Eli, compreendendo que quando Samuel escuta um chamado, ali também tinha o chamado de Deus. Eli diz: Samuel, se você escutar, diga: aqui estou, Senhor. Ou seja, às vezes a gente é como criança para compreendermos certas coisas que Deus tem reservado para cada um de nós. Ser criança na inocência de perceber que muitas vezes, por mais que seja menos prazeroso escolher os desígnios de Deus, é neste caminho da vontade de Deus que nós encontramos a verdadeira felicidade. Talvez os caminhos outros oferecidos possam ser mais prazerosos, mais agradáveis, mas não terá o mesmo fim, ou seja, só Deus sabe o que é melhor para nós. Só Deus tem o melhor para cada um de nós. Por isso, Samuel, respondendo a Deus, depois de responder ao chamado de Deus, ele crescia em graça, diz a palavra. Ou seja, quando nós temos a capacidade de discernir o chamado de Deus, de descobrir o nosso lugar junto com Deus, nós crescemos em graça. Nós só podemos crescer a partir do momento que sabemos qual é o nosso lugar junto de Deus. E aí nós pegamos o evangelho de hoje, que fala sobre João Batista, que aponta o Cristo para 2 dos seus discípulos. Vamos imaginar essa cena. Está João Batista, próximo às margens do Rio Jordão, pregando. João tinha muitos discípulos, mas lá naquele momento tinham 2. O irmão de Pedro, André, e outro discípulo que não tem nome. Mas se a gente olha para as Sagradas Escrituras, o autor que escreveu exatamente não colocou nome. Por quê? Porque não foram apenas 2.
mas foram muitos discípulos que ali o seguiram. E por isso, um dos discípulos também somos nós. Por quê? Porque essa palavra de Deus, ela é viva, ela é muito atual. E Deus continua chamando pessoas. Deus continua chamando homens e mulheres a serem consagrados a Ele, como chamou Samuel. Então André estava lá junto com outro discípulo, às margens, e João ouve Jesus e diz: olá, eis o Cordeiro de Deus, aquele homem que veio para tirar os pecados do mundo. E aí André logo vai seguindo Jesus. Jesus estava caminhando. Jesus acha estranho, né, aqueles dois seguindo, e para e pergunta: o que é que está acontecendo? Por que vocês estão me seguindo, né? E aí André já fala logo: Rabi. Isso remete a uma questão de que Jesus percebe que eles olham para Jesus e enxergam Jesus muito mais do que um homem qualquer. Encontra um mestre, encontra o Senhor, o Cristo. E a pergunta de André: onde moras? Vinde ver. Já que eles haviam reconhecido Jesus como mestre, como Senhor, como Cristo, então Jesus agora chama para que eles possam conviver com o mestre e, de fato, confirmarem que ele era o Messias. Seria muito fácil Jesus chegar e dizer: eu sou o mestre realmente, eu sou o Messias, mas Jesus os convida a estar com ele, para que, vivendo com Jesus, eles possam mesmo descobrir aquilo que eles haviam falado, ou seja, descobrir com as ações e com a vida de Jesus que verdadeiramente ele era o Cristo. Só que André, antes de seguir Jesus, antes de ir junto com outro discípulo, ele vai até o seu irmão, Simão Pedro, diz: encontrei o Messias. O Messias era a grande promessa para o povo de Israel. Encontramos o Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que veio para renovar todas as coisas, aquele que veio para restaurar tudo. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Jesus olha para Pedro. Deve ter sido um olhar magnífico, porque quando a gente entende nas Sagradas Escrituras, em outros relatos, esse encontro de Pedro com Jesus, imediatamente Pedro deixa a barca para seguir o mestre. Ou seja, imaginemos o encontro de Pedro com Jesus. O seu irmão diz que encontrou o mestre. Pedro encontra Jesus, olha para ele, e Jesus, com autoridade, diz: tu não serás mais Simão. Certamente houve uma apresentação ali de André, do seu irmão. Tu serás Cefa, pedra, rocha. E a partir daquele momento, Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Da mesma forma, Deus, quando olha para cada um de nós, Ele tem a capacidade de nos cativar, nos envolver de tal forma, meus queridos irmãos, a ponto de deixarmos todos os outros projetos, todos os outros sonhos, todas as outras vozes para seguir o Mestre, porque eles tiveram a certeza de que ali haviam encontrado o Messias. O que nós podemos nos perguntar hoje é: e nós já encontramos o Messias, o nosso Salvador, o nosso Deus? Porque ainda se não tivermos encontrado, certamente será difícil deixarmos a vida mundana, a imoralidade, como nos diz São Paulo na segunda leitura. Por quê? Porque ainda não encontramos um motivo pelo qual pudéssemos deixar o homem velho. Nós precisamos, como esses dois discípulos e como Pedro, encontrar o Messias. Se tivermos a capacidade de dizer como eles, essa pequena frase que tem a capacidade de mudar a nossa vida: encontramos o Messias,
Não precisamos de mais nada. A gente não vai precisar de outros caminhos, de outros lugares, de outros projetos, porque, como o padre disse anteriormente, Deus tem o melhor para nós. Talvez os caminhos de Deus não sejam tão fáceis assim, e não será, porque muita gente procura as igrejas ou procura Deus porque quer um caminho de prosperidade financeira, ou de prosperidade titular, ou de prosperidade em muitos aspectos humanos, nos seus próprios projetos. E Deus não está preocupado se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto. Deus está preocupado se você de fato teve a capacidade de olhar para Ele e encontrar o Messias, como os próprios discípulos encontraram, deixaram tudo para seguir. É interessante quando a gente fala da consagração de Samuel, porque todos nós que recebemos o batismo um dia, fomos consagrados a Deus e recebemos o selo que nunca será tirado de nós. Agora basta-nos, como Samuel, termos a capacidade de dizer: Senhor, aqui estou, quando Deus nos chamar. Que nós tenhamos essa coragem de Samuel, de buscar encontrar o Senhor, de responder o seu chamado, e como os discípulos, encontrar o Mestre e dizer: encontramos o Messias. Por isso, deixamos tudo para segui-lo também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.